mesmo fenômeno vai aparecer. 11ª semana de física da UFCG. Uma condição inicial específica. Mini curso. Você pode colocar como um cosseno, um seno, o que quiser. Como você vai perturbar Professora Azadeh Mohammad. Isso é uma Solitons. específica e você vai ver que criou duas ondas, um mais alto, um mais baixo, ok? Aí você vai ver depois de 0,4 Os estudantes da aqui física vai se aproximando, juntando aqui depois Campus de Sede. 0,52 segundos, vocês vão ver que não tem princípio de Estudante de superposição. mestrado Não e é graduação. um em cima do outro. Deveria ser algo muito diferente, né? Mas não tem princípio de superposição porque é equação da uma. Mas se você esperar tempo suficiente, acontece o que está acontecendo embaixo. Eles estão surgindo embaixo, mesmas ondas tá bom? que você criou no início. Blog Ciências, Então, Educação, Estado de Proporção. no momento que você criou e depois de muito tempo olhando, vai criar mesmas ondas. Aí caracterizaram, tipo, o mais alto anda mais rápido, porque, na verdade, esse tipo de onda, contrário das ondas que vocês conhecem, que são ondas dispersivas são ondas que a velocidade da onda fica dependente de frequência de cada modo, cada ondinha que está saindo. A frequência disso define a velocidade. Então, se você tiver uma coisa que tem frequências diferentes, aí tudo vai ser dispersivo nesse sentido. Vai diluir, porque quando estão juntos, vão manter a energia, mas quando todo mundo separou, aí vai perder energia para mim aqui totalmente, ok? Então, nesse caso, não é a mesma coisa. Você tem, nessa equação, na verdade, nessa equação, terceira derivada de campo U, elevação da água, isso é um termo dispersivo. Então, exatamente frequência fica relacionada com a velocidade. Então, a velocidade direta fica relacionada. Só que na linearidade vai dar o efeito de velocidade fica dependente de amplitude. Aí esses dois efeitos podem se equilibrar e a onda fica mantida. Então a ideia está clara. Então estou dizendo, ondas que vocês conhecem, que são ondas dispersivas, velocidade da onda fica dependente da frequência e quando tem na linearidade, velocidade fica dependente da amplitude. Por isso, aqui eu falei, o mais alto passou mais rápido, cruzou o menor, porque tem velocidade maior, ok? Então, esses dois efeitos podem compensar o outro e o sistema manter a forma, ok? Dúvidas até esse ponto? Tá claro? Ok. Aí, agora podemos começar a colocar em formato mais sistemático, definindo esse tipo de onda. Temos o conceito de Soliton que eu mostrei, que é a equação de KdV. KdV é só a abreviação de Korteweg de Vries, o professor orientando. Okay? Então, isso tem característica realmente elástica, mas muitas coisas que na literatura a gente chama Soliton não são exatamente Soliton. Eles, como uma onda isolada, vão manter a forma, mas quando colidem, não necessariamente vão manter a forma. Agora, se colidir e manter a forma, isso é característica de uma partícula, por isso a gente chama sólido. O que não tem essa característica fica onda solitária. Então, você tem uma onda, se você não mexer com essa onda, vai andar sem perder a forma. Mas só quando eles começam a interagir, colidir, se não perder a forma, agora é restrição muito forte. Isso é um sólido em forma rigorosa, mas na literatura vocês vão ver que com onda solitária e sólido a pessoa usa meio aleatória, ok? Porque depois pessoas que já sabem, fica mais leve, já sabem que esse tipo de onda é realmente qual tipo, ok? Agora tem muitos exemplos. O KdV foi a onda que
John Scott Russell, aquele engenheiro, viu, ok? Agora, em ótica, por exemplo, em ótica não linear, equação Schrödinger não linear, o pessoal usa bastante. Agora, pode ser equação de Sine-Gordon, que é o mais usado em muitas áreas de física. Por exemplo, o que eu falei sobre DNA, mostraram que realmente a equação diferencial é a equação diferencial daquele modelo Sine-Gordon, que eu coloquei na frente a equação diferencial mesmo. Quando coloco TT, significa que duas vezes está derivando, ok? Isso é D2 DT2, ok? Fica mais bonito, ok? E mais compacto. Então, quando coloco um XXX, significa que 3 vezes estou derivando no espaço, ok? Agora, coloquei em comparação outro modelo, via quarta, que é onda solitária. Então, uma onda vai preservar a forma, mas quando colidem, aí vira um resultado bem caótico que eu vou mostrar, ok? Mais para frente eu vou mostrar, ok? Ok. Agora, vamos entender o que eu falei sobre dispersão e não linearidade. Que sistema é dispersivo? Isso, se você pegar, vamos pegar o modelo mais simples que existe. Eu peguei densidade lagrangiana, aquele NXT, só com um campo escalar Rho. Não sei se vocês estão acostumados com soma de Einstein, quando você coloca. Quando você coloca partial in phi, partial in phi, isso é segunda derivada de phi no tempo menos d2 dx ao quadrado. Desculpa, isso é. Isso é verdade assim. Ok? Quando você coloca a mesmo índice que você coloca, isso é soma de Einstein. Então, é implícito que você está somando no tempo e no espaço. Ok? Quando repete, significa que está somando. Ok? E vamos voltar aqui. Então, eu peguei um campo escalar Rho, coloquei parte cinética, primeiro que era uma parte cinética, menos o potencial. Isso é lagrangiana, né? Vocês já viram, imagino, pelo menos na mecânica clássica, já viram lagrangiana, ok? Agora, lagrangiana com campo, depende de que ano, não sei, depende de vocês já viram ou não sei, ok? É muito parecido. Ok, muito parecido no sentido de matematicamente muito parecido. No sentido de grau de liberdade, sim. De grau de liberdade muito baixa, você vai para grau de liberdade infinito de campo. O campo tem valor em cada ponto no espaço. Aí você tem que considerar isso, ok? Agora, se fazer equação de movimento, você calcular aqui, é muito bom, isso não mostra, né? Mas eu não posso aqui, ótimo. Isso é equação de movimento. Isso é Laplaciana, ok? Laplaciana, que tem parte temporal dentro, a gente mostra com box, ok? Então, isso é equação diferencial. Então, isso é segunda derivada no tempo menos segunda derivada no espaço, ok? Igual, isso é equação de Euler-Lagrange. Eu imagino que vocês já conhecem, pelo menos em mecânica clássica, ok? Claro, está aqui, agora virou tudo campo. Se você colocar o potencial igual a zero, então você vai ter só o termo cinético. Isso é termo cinético, ok? Então, se eu colocar zero, isso vai desaparecer. Então, basicamente, vai ser Laplaciana igual a zero, ok? E a gente sabe como resolver Laplaciana, né? Laplaciana de uma função igual a zero, a gente sabe como resolver, é eletromagnetismo, né? Então, nesse caso, você pode mostrar que o sistema, obviamente, é linear, né? Já que tem só o campo φ,
não tem φ ao quadrado, não tem seno de φ, não tem nada que vai te levar φ elevada a um expoente que não é 1. Okay? Então, isso é a equação linear. Se você desligar o campo, a energia potencial, isso vira a sua equação, obviamente, linear. E está mostrado que é fácil mostrar que não tem dispersão. Para saber isso, coloquem uma onda plana como solução dentro, ok? E vão ver que frequência fica dependendo da velocidade em forma direta assim. Você vai ver que sempre frequência sobre o número de onda vai ter da velocidade da luz, ok? Então, o que você pode fazer? Você pega um pacote de onda, ok? Já que o sistema é linear, você pode expandir